Bem, dando seguimento, então, a gente vai com os intervalos agora. O que são os intervalos, gente? Quando a gente tinha um conjunto assim, ó, tipo o conjunto A, sendo x pertencente aos naturais, tal que o x era maior do que 2 e menor do que 7. Ok? A gente podia representar esse intervalo, esse conjunto aqui, lá no meu diagrama. Porque eu sabia quem eram os elementos. Quem eram os elementos? O 3, o 4, o 5 e o 6. Beleza? Só que agora a gente está falando no conjunto dos números reais. E a gente sabe que dentro desse intervalo aqui, ó, que vai de quem? Do 2 até o 7, existem o quê? Infinitos números aqui dentro. Certo? Porque eu tenho 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,0000001, entendeu? Então eu tenho infinitos números dentro desse pequeno intervalo aqui. Então agora, quando a gente falar em números reais, a gente não representa mais por quem? Pelo diagrama. A gente vai representar em quem? Intervalos. Certo? Que eu vou colocar eles dessa forma aqui, ó, tá? Então, ó, eu iria colocar assim, ó, representar o quê? Que são esses números que estão entre o 2 e o 7. E aí, uma outra coisa importante, gente, é essa bolinha que você vai fazer, que é a bolinha aberta ou a bolinha fechada. Tá bom? O que quer dizer a bolinha aberta? Quer dizer que ele é igual a esse daqui, ó, tá bom? Então, ó, um exemplo aqui, ó, seria o intervalo aqui de 1, menos 1, até o intervalo, até o 5. Então, quem seriam esses números? Ó, seriam os números que estão depois do menos 1. O menos 1 não entra nesse intervalo, então a bolinha é aberta, tá? E aí, quando você for representar de forma algébrica, você vai colocar assim, ó, que x é maior do que A e menor do que B. Então, se eu for colocar aqui, ó, x é maior do que menos 1 e menor do que 5, tá bom? Aliás, x pertence aos reais, tal que... Aí é esse intervalo. Outra forma de você representar é por forma do cochete. Então, se a sua bolinha for aberta, você vai representar assim, ó, menos 1 e 5. Tá? Os dois cochetezinhos virados para fora, quer dizer que é aberto. Então, isso é um intervalo aberto. Aí, a gente pode representar um intervalo fechado. Quem seria o intervalo fechado, gente? A bolinha pintada. Tá? E qual vai ser a diferença quando a minha bolinha for pintada? For assim, ó, vai aparecer o símbolo de igual aqui embaixo, ó. Tá? Apareceu o símbolo de igual, bolinha fechada. E aí, em vez do cochete ser assim, o cochete vai ser assim, ó, pra dentro. Tá bom? Pode aparecer o quê? Fechado de um lado, aberto de outro. Então, vai ser o maior ou igual de um lado e só o maior ou menor do outro. E aí o cochete também muda, ó, tipo fechado por um lado, aberto por outro. Então, se eu tenho assim um intervalo aqui, ó, menos 2 até o... até o 3, certo? Então, quem vai ser esse intervalo? X pertence aos reais, tal que o X, ó, bolinha fechada, maior ou igual. Bolinha aberta, somente o menor. Então, são todos os números que estão entre o menos 2 e o 3. Se você vai representar na chavinha, menos 2 e 3. Tá? Pode aparecer também os infinitos, certo? Bolinhas abertas, bolinhas fechadas. Então, ó, se eu tenho esse número aqui, ó, infinito para cá, infinito para a direita, nós vamos representar por mais infinito. Não significa que são positivos, significa que é para a direita.
Então, eu posso colocar assim, ó. Menos 5 e para cá. Então, quem são esses números? X pertence aos reais, tal que o X é o quê? Se tá para a direita, ele vai ser maior ou igual ao menos 5. São todos os números maiores do que o menos 5. Aí, se você vai representar no colchete, bolinha fechada, menos 5, e aí eu vou colocar mais infinito. Por que mais infinito? Porque é para a direita. Se aparecesse para a esquerda, não quer dizer que são os negativos, quer dizer que são o quê? Todos os números menores. Então, menores do que 2. Então, quem seria? X pertence aos reais, tal que X é menor do que 2. Bolinha fechada, maior ou igual. Bolinha aberta, sem o igual embaixo. Se eu vou representar por intervalo, aberto para o menos infinito, porque está para a esquerda, e o 2 aqui aberto também. Ok? Então, tanto aberto quanto fechado. E aí, se for a reta numérica toda, é do menos infinito até o mais infinito. Quer dizer, os números para a esquerda do zero e para a direita do zero. E aí, para fechar, gente... não, vamos só um exemplo aqui de novo. O intervalo x pertence aos reais, tal que x é maior do que menos 4 e menor do que 0. Representar ele na reta real. Como que eu vou representar ele na reta real? Vou fazer a reta, vou colocar meus dois extremos, que é quem? Menos 4 e 0. É aberto, então as duas bolinhas são abertas, e aí eu faço isso daqui. Simples assim. Tá? Não pode esquecer que a bolinha tem que ficar aberta. Olha esse outro. Y pertence aos reais, tal que y é maior ou igual a 1 sobre 3 e menor do que 1 sobre 2. Ou assim, ó. Tá vendo? Fechado, aberto. Faço a reta. A primeira bolinha é fechada. E a segunda bolinha é aberta. Então, aqui fica 1 sobre 3 e aqui fica 1 sobre 2. E aí a última, ó. X é maior do que menos 3. Então, eu ponho aberto, porque não tem igual menos 3. Então, se é maior, vai para cá, ó, para a direita, que é o mais infinito. Tá? E aí, para fechar o conteúdo de intervalos, nós vimos o quê? Que quando a gente tinha lá os diagramas, era possível a gente fazer a união, a intersecção e a diferença. Aqui nos intervalos também é possível a gente fazer isso. E como que a gente vai fazer? Então, operação com os intervalos. Suponhamos que a gente tem dois conjuntos. O conjunto A, x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 3 e menor do que 2. E o conjunto B, que é x pertencente aos reais, tal que o x é maior do que 0, menor ou igual a menos 8. Como que eu vou fazer a união com B? Eu vou representar esses dois conjuntos em intervalos. Então, vou fazer meu conjunto A, que é quem? Menos 3 até o 2. Bolinha fechada. Bolinha aberta. E aí eu vou representar o conjunto B. Agora, gente, vocês têm que prestar muita atenção como que vocês vão representar. Por quê? Porque vocês vão ter de colocar esses números agora numa posição correta. Você não pode colocar em qualquer lugar. Porque, ó, você tem que lembrar que aqui, ó, você tem o menos 3, o menos 2, menos 1, o 0, o 1 e o 2. Então, onde que vai estar o 0? O 0 vai estar aqui, ó. Entre, tá bom? E aí o 8. E o 8 tá bem depois do 2, né? Então, bolinha fechada, parou, 8. Então, você não pode colocar em qualquer lugar. Você tem que colocar mais ou menos na posição correta. E aí é só fazer a união com B. O que que é união, gente? É unir todos. Então, eu vou pegar as extremidades.
Ó, esse tá aqui dentro, esse tá aqui dentro e o 8. Então, quem é a união com B? É x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 3 e menor ou igual a 8. Como saber se eu vou colocar o igual embaixo? Gente, é só você seguir o que já estava. Você viu que o menos 3 já estava bolinha fechada? Continua bolinha fechada. O 8 estava bolinha fechada? Continua bolinha fechada, tá? Ou a gente pode representar assim, ó, menos 3 e 8, tá? Aí a gente pode fazer também a intersecção. Como que eu vou fazer a intersecção, gente? Do mesmo jeito, ó. Vou representar o conjunto A, vou representar o conjunto B, mas aí eu vou pensar, o que que é a intersecção? A intersecção é o que está nos dois. Então, eu vou pegar o menos 3, tá nesse de baixo? Não. Ó, o 0 tá e o 2 tá. Então, eu vou pegar só essa parte que repete nos dois, ó, de 0 até 2. A bolinha estava aberta, permanece aberta. Então, como que eu represento? X pertence aos reais, tal que x é maior do que 0 e menor do que 2. Ou aberto para os dois aqui. E aí a gente viu também que a gente tem quem? Diferença. A gente sabe que A menos B é diferente de B menos A, né? E como que eu vou fazer? Deixa eu só apagar aqui. Ó, vou representar o A. Representei o A, representei o B. O que que é A menos B, gente? É eu pegar o meu conjunto A e tirar o B. Então, ó, seria eu escrever o conjunto A aqui, mas tirar o B. Então, ó, começa aqui. Só que daí eu vou tirar o B. E o B começa a partir de quem? Do 0. Então, bolinha aberta. Então, seria esse intervalo aqui, ó. Então, quem seria? X pertencente aos reais, tal que o x é maior ou igual a 3 e menor do que o 0. Ou, fechado por 3, aberto por 0. E o B menos A? Do mesmo jeito, é eu pegar o B e tirar o A. Então, ó, vou escrever o B, só que eu vou tirar o A. E o A começa a partir de quem aqui, ó? Do 2. Então, eu tiro essa parte aqui, ó. Então, sobrou isso daqui, ó. Eu tirei essa parte aqui. Então, x pertence aos reais, tal que o x é maior do que 2 e menor ou igual a 8. Ou aberto por 2, fechado para o 8. Ok? E aí é só fazer os exercícios que eu coloquei lá. Qualquer coisa estou à disposição.